canal Vale do Amanhecer e você. Todos os direitos dos arquivos é reservado ao Vale do Amanhecer. Este canal é supervisionado pelo adjunto Nerato, Mestre Adiel Ferreira, João Pessoa, Paraíba, Brasil. Salve Deus, meus mestres. Em primeiro lugar, sejam bem-vindos a essa casa que é alicerce de toda essa obra. Desejo a vocês as boas-vindas. Essa reunião dessa tarde seja realmente para enriquecimento da nossa doutrina em relação aos ensinamentos, em relação às orientações que vocês se encarregaram de levar para esse Brasil grande, esse poder, essa força. Meus mestres, eu estou na frente dessa doutrina, junto com meu companheiro, no 6º mês para o 7º mês. Eu confesso a vocês que não está sendo fácil, porque é multidão, é gente, é mentes, é problemas, é karma, enfim. Nós temos que enfrentar tudo isso. E junto a nós, aí fora, junto aos presidentes responsáveis pelos templos, vocês. Então, numa incorporação do Pai Santa Branca, aqui no Templo Mãe, pela primeira vez, o ministro que incorpora normalmente junto ao Pai, mandou me chamar. Foi a primeira vez que acontece isso. E no meio das suas palavras, me disse o seguinte: meu filho, está sendo colocado em suas mãos o ouro e a prata e uma doutrina universal. Saiba valorizar, saiba levar, está em suas mãos. Só tem você e seu companheiro. Infelizmente, ele está mais para fora do que para cá. Mas é isso, meus filhos. Saiba levar. Seja verdadeiro, seja você. Seja justo que você é. Quando ele parou de falar, eu falei: meu pai, eu não estou agradecido. Eu lhe prometo. O primeiro item da doutrina, minha fé. Nesses 35 anos, sempre fui Michel, sempre fui esse homem sério, honesto, doutrina acima de tudo, respeito a essa doutrina, a quem que seja. Eu não tenho preferência por um, pelo outro, pobre, rico, preto, branco, azul, amarelo. Para mim, todos eles são jaguares. Se vivem sob nossa responsabilidade, nossos ensinamentos. Por isso, meus mestres, essas palavras da espiritualidade, de colocar em minha mão ouro e prata, e a doutrina universal, eu posso dar para vocês. Se conscientizem dessa responsabilidade e junto com os presidentes saiba levar, porque eu e Beto estaremos sempre junto a vocês. Então foi colocado em suas mãos essa responsabilidade. Eu não posso dizer que vocês estão completos, perfeitos, nós também não somos, que todos nós estamos a caminho. Se alguém consegue me dizer: eu conheço a doutrina bem, eu por educação digo, ele está mentindo. Mas
não está sendo verdadeiro. Houve um caso, eu comentei até com o seu velho, me procurava o mestre Michel. Eu ouvi dizer aqui, em outro lugar, que os 3 reinos de minha natureza são o Sol, Lua e a Terra. É isso mesmo, mestre Michel? Eu falei, meu filho, onde você ouviu isso? Ele foi até educado, não quis dizer. Mas me tira dessa dúvida. Eu falei, vou fazer o seguinte, já que você não quer dizer quem é, eu vou colocar você como responsável por essa área. Seria bom você dizer para ele quem foi que falou isso para você. Aí procurei saber se está acontecendo isso. Não pode ser me chama. Meu filho, não foi o que procurei. Veio a mim. Aí ele me trouxe um papel, escrito por letra da nossa querida mãe, explicando o que é os 3 reinos de minha natureza. Tudo bem, seu velho. Isso não estou falando isso em termos de críticas, mas sim de orientação. Porque, como eu disse, ninguém de nós é completo e perfeito. Então, meus mestres, você não vai transmitir coisa que você não tem certeza. Não lhe custa nada. Ô meu mestre, isso hoje agora é igual você que o pai fala, meu filho, eu sou um caboclo. Somos jaguares um igual ao outro. Ninguém tem a clarividência da nossa mãe. Ninguém tem conhecimento mais profundos. A própria Fia dizia, meu filho, eu tenho tanta coisa para explicar para vocês, mas a mente de vocês não vai assimilar. Vou confundir a cabeça de vocês. Então, onde a nossa mente alcança, ela deixou. Agora, nós somos humanos também. Então, meu mestre, aquele que não tem a segurança de que está falando, não fale. Tira suas dúvidas, tem seu velho, tem nós, tem outros mestres. Esclarece e depois transmita. Porque é uma responsabilidade, meus mestres. Você está colocando na cabeça de um jaguar coisa que não é verdadeira. Se você fez inconsciente, que não deve, mas de qualquer maneira você falou. Não tenho certeza, mas falou. Então, meus irmãos, eu lhes peço, na presença do meu querido companheiro responsável por vocês, não transmite aquilo que você não tenha certeza que seja. E se você está encaminhando um camarada, não dentro da doutrina, está criando na tua cabeça e transmitindo para ele, que não é certo, que não é justo. Por isso, meus mestres, a minha mensagem para vocês essa tarde, apesar das boas-vindas, desejo para vocês essa lição. Tudo progresso, tudo sucesso. Se junte ao presidente de templos. Mesma coisa que digo para o presidente do templo. Mas direi para alguém, ô meu filho, olha aí, não sei o que responder. Mas Michel, não sei o que, depois, meu filho, vamos tratar de que foi criado para nós tratar. Agora tentei procurar saber o que passa no mundo espiritual. Eu não sei. Vou dizer para ele que depois do espírito subir, vai não sei para onde, vai para a primeira aula, vai para a segunda aula, vai para a terceira aula, eu não sei. Coisa do mundo espiritual, não são coisas nossas. Vamos ensinar realmente para que esse jaguar cumpra a sua missão. Faça o que bem faz. Até dizer assim, meu filho, eu quero colocar Deus no coração do homem para ele seguir a sua jornada. Não eu. Dizer para ele, faça isso, faça aquilo. Você vai colocar na mente e no coração desse jaguar a palavra de Deus, a fé, os ensinamentos necessários para ele caminhar nessa sua jornada. Porque ele, por sua vez, você sabe, ele vai ser futuro instrutor também. Do jeito que você ensina, ele vai levar adiante. Eu não quero apressar. Não quero apressar, meus mestres. Não quero apressar.
Você estava dizendo para o meu companheiro Roberto agora, e 7 aulas de cintura é muito pouco. São 7 aulas, de 2 horas mais ou menos, são 14 horas. Você vai explicar para um jaguar em 14 horas toda a nossa doutrina, não tem cabimento. Você vai ter que resumir. Esse resumo, às vezes, não. Você sabe, temos todo tipo de gente, né? Tem gente esclarecida, gente analfabeta, tem gente que não sabe o que fala. Então, vamos ser verdadeiros, vamos ser mais doutrina, com a intenção de não querer aparecer, mas se ensinar, equilibrar. Para que esse mestre, esse jaguar, esse filho do Pai Santa Branca, esse ser humano, a vida no sofrimento, uma palavra sua alivia ele, uma frase sua, um ensinamento, modifica a mente dele, ele caminha, vai seguindo, até se Deus quiser. Portanto, meus mestres, acredito que deu para especificar para você o significado do mestre instrutor. Instrutor. Vamos, meus irmãos, conscientizar da nossa responsabilidade. E sei que vocês todos são homens equilibrados, homens de bem, homens de caráter, sabem o que estão fazendo, e tenho certeza que vocês saberão também levar para adiante essa nossa doutrina, que é rica, que é poderosa, que é sublime, que é bonita, que é pura. Que é pura. Eu não vejo alguém dizer, falar alguma coisa da nossa doutrina. Ela é muito atraente. Me machuca às vezes saber que o mestre foi chamado, o ser humano foi chamado para desenvolver, depois da nossa aula, depois ele afastou. Pergunto, por que afastou? Por causa da doutrina? Não. A nossa doutrina, ela chama, ela atrai, ela valoriza o homem. Com uma simples 14 palavras você eleva um espírito milenar que está sofrendo até hoje, nas cavernas, no fundo das cavernas. Está explicando de trás por jaguar, com 14 palavras você eleva ele para o mundo de Deus. Puxa vida, só pensar nisso que você tem que sentir grande, tem que sentir realmente capaz. Então uma doutrina dessa não se despreza. Por isso, meu mestre, todo qualquer afastamento de quem que seja, pode dizer que é por jaguar, por de ensinamentos, enfim, por do sistema, porque a doutrina em si não. Ela valoriza ele. E muitas coisas acontecem na vida da gente, meu mestre. Muitos benefícios que a espiritualidade faz para nós, a gente nem sente. Tanta coisa feita a nosso favor pelo mundo espiritual, você nem sente, nem toma conhecimento. Então, esse ser humano, quando ele vem na doutrina, começa a ser assistido pela espiritualidade, a vida dele melhora. Mas o outro lado da moeda, onde ele fica decepcionado por uma razão, por uma coisa, afasta. Não afasta por causa da doutrina, não. Por causa do próprio jaguar. Por isso, meus mestres, toda atenção é pouca. Vamos abrir a boca só para dizer realmente o que é doutrinário. Não somos melhores do que ninguém. Nós somos trinos, nós somos jaguares também. Começamos de baixo. Enquanto comecei aqui a fazer aquele arco, acho que nem de vocês sabe, conhece isso. Aqui na Bebé deve lembrar. A gente fazia arco assim, de roupa branca, o paciente passava para entrar por dentro. Começamos lá de baixo. E antigamente não tinha como está hoje esses ensinamentos. Era duro a gente aprender na barra, no grito. Hoje não, graças a Deus, tem vocês, tem centenas de pessoas que estão ensinando. Portanto, meus mestres,
Deus, pelo menos temos vocês. E queira Deus, queira o Pai Santa Branca, elimine a mente de vocês todos, para que realmente levar avante esse compromisso, que é nosso e é de vocês também. Oh, meu querido Pedro, estou só à vontade. Quando estou no meio do corpo mediúnico, eu me sinto mais gente, me sinto mais eu, porque eu amo essa doutrina, adoro essa doutrina. Quando eu vejo alguma coisa se contrariando essa doutrina das nossas leis, me queimo por dentro. Digo, meu Deus, por quê? Até onde vai chegar a vaidade do homem para passar por cima do mundo espiritual iniciático, que é o nosso mundo, a nossa cúpula dessa doutrina? A nossa espiritualidade, meus irmãos, mais que a gente pensa, não vamos chegar nem ao dedo do pé. É um poder, um mundo espiritual que está aqui na Terra, como o Pai falou, doutrina universal. Ouro e prata e doutrina universal são 3 palavras dos mestres e diz tudo. Graças a Deus, meus mestres. Meus parabéns mais uma vez. Eu repito que o Divino Amado Mestre Jesus, Pai Santa Branca, seus mentores, façam de vocês cada vez mais instrumento de paz e de amor para essa doutrina tão querida, tão necessária para a humanidade. E está em nossas mãos. É uma responsabilidade, um dever, um dia temos que responder por isso. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos a essa casa. Boa sorte. Obrigado, meus mestres. Salve aos meus irmãos, meus mestres. É o nosso primeiro encontro após a grande partida do nosso querido e saudoso Nestor. Tenho certeza, meus irmãos, que por tudo que vocês tiveram a oportunidade de uma convivência muito íntima, muito a miúdo com o nosso comandante, se prepararam então para essa grande empreitada. E é por isso que nesta oportunidade eu levo a minha mente, o meu coração, para me curvar diante do instrutor. Quisera eu ter a oportunidade de ser um instrutor nesta doutrina. Porque nos meus 50 anos de vida na doutrina, ouço a todo instante, a toda hora, todo tipo de comentário, todo tipo de conversa, e é muito comum as pessoas às vezes esquecer o seu próprio adjunto, esquecer essa coisa de trino, mas ninguém esquece as palavras e o ensinamento de um instrutor. Como já disse a vocês, numa oportunidade lá no Senado, e quero repetir nesse instante para que vocês levem com os senhores que uma palavra eleva e uma palavra destrói. Eu me aposentei pelo Senado e lá nós tínhamos uma cantina, trabalhava à noite, e eu vi que foram dois evangélicos jantar. Eu fui jantar também, me preocupei não vou esperar, porque eles vão falar do vale, e eu vou me aborrecer. Mas me lembrei que a hierarquia lá fora é diferente. E fui. E lá estavam eles falando sobre o vale. Quando de repente um deles disse: irmão, o que eu aprendi no vale me serve até hoje na minha igreja. E eu chamei então o seu Zé, o que o senhor tem sobre o vale? O senhor foi do vale? Fui, mas já saí.
mas levava consigo no seu bojo, nos seus conhecimentos, o que ele aprendeu. E eu disse então que era filho da tia Neiva, e ele saiu correndo, nunca mais se aproximou de mim. Então as palavras do instrutor marcam como um ferro de brasa. Talvez dois juntos não conte tanto, não é? E a missão de vocês, desse grupo principalmente, que tiveram a oportunidade de conviver muito com o Nestor, e às madrugadas o Nestor saía dessa reunião com vocês, e sempre comentava comigo que realmente estava se formando na Terra grandes missionários. A intuição do Nestor realmente era muito aguçada, era uma coisa que realmente ele desenvolveu ao longo do tempo. Eu tenho certeza que comecei então a viver muito tranquilo com relação aos tempos, pela missão de cada um. Eu realmente não tenho nada a pedir ou a acrescentar a essa missão conduzida pelo mestre Oral. Se olhar bem, eu passei agora há pouco no Pará e lá estava o mestre preparado para consagrar uma centúria. Você vai para o Nordeste é a mesma coisa, você vai para o Sudeste é a mesma coisa, não é? E por que vocês existem? E eu gostaria de pedir, não é, a esse filho querido, o mestre Giovano, que trouxesse um material para passar para vocês e presenteá-lo. Quer dizer, eu estou igual o Robin Hood, né? Pegando do rico e dando para o pobre. Eu pedi a ele que trouxesse para presentear. Então, que vocês sentissem, cada um em seu coração, que vocês participaram, que vocês construíram esse império lá fora. Porque o que seriam de nós sem vocês? Se voltar às nossas mentes, e eu quero nessa oportunidade cumprimentar ao trio Sumanã pela feliz escolha aqui do Templo Mãe, não que eu tivesse nada contra quem estava ministrando o curso, mas eu vi que o Trino Sumanã, além das pessoas que ele escolheu também uma missão que era o Nestor. Esses mestres que ora ministram a centúria no Templo Mãe já tinham um compromisso com o Trino Araquém. Então eu quero crer que o nível da centúria no Templo Mãe tende a crescer, tende a elevar. É como o Michel falou, teve um mestre que veio de fora procurando o que eram os três reinos da natureza. Teve um mestre no Templo Mãe, uma ninfa, aliás, que me pediu para ir fazer a centúria lá fora, porque ouviu que aqui nós tínhamos a encarnação como um homem e outra como mulher. Isso aqui no Templo Mãe. E a ninfa, já acostumada a ouvir das suas primeiras, enfim, preferiu fazer uma centúria lá fora. Eu quero crer que pela presença dos nossos comandantes, dos nossos instrutores aqui do Templo Mãe, unificados em Deus Pai Todo-Poderoso, junto ao Silvério, essa coisa tanto existia aqui como existia, ela pôde existir lá fora, não é? E lembrar que a preocupação de vocês, de a cada instante, a cada hora que são convocados, se fazem presente em lugares mais distantes desse país, não é? Eu acho que isso já os faz realmente um missionário nesse sacerdócio. Lembrando que realmente para ministrar um curso, como disse bem o nosso trino, realmente para nós é bem diferente. Isso implica em movimentar de uma cidade para outra, às vezes até de um estado para outro, muitas vezes gastar o nosso rico dinheirinho e avaliar, meu Deus, eu compro leite ou compro a missão, não é? Isso realmente fez com que a doutrina crescesse a tal ponto que esse ano nós já estamos com 1.600 mestres iniciados. Eu quero crer que isso sem formação, não, tem o Nordeste. E nós estamos sempre chegando a 2.000 centuriões a cada final de ano, não é, Silvério? Nós não sabemos com relação à consagração.
né? Se ele fez a consagração, se isso aí teríamos que ter uma estatística dos devas, mas que vocês completaram o curso. Essa tem sido o posicionamento do Silvério, nos informando todo ano. Eu quero ver que esse ano nós vamos superar esse número. Existem pessoas que dizem que o Trinoajarã quer quantidade. Com certeza que eu quero. Eu não sou doutrinador para ficar aí dormindo em berço esplêndido. Se essa doutrina for boa para mim, por que não levá-la ao interior? Por que não levá-la ao caboclo, lá naquele monte de meu Deus? Se ele vai ficar na doutrina, isso não é preocupação minha, mas ele levou no seu coração, você, instrutor, refez um ser humano. Ele chega, quando chega a esta doutrina, ele já passou por todo tipo de experiência. E de repente vocês devagarinho, um trabalho que aprendemos que a cintura é uma contagem, você vai refazendo aquele ser humano. E de repente devolve a ele a fé em Deus. Já é iniciado. Se ele não ficou na doutrina, eu acho que cada um fez a sua parte. Devolveu a fé em Deus, né? Refez a vida até uma família toda. E ele às vezes vai ser um evangélico, vai ser um católico, mas nós fizemos a nossa parte, né? Acho que nós estamos muito bem. Eu tenho certeza que Nestor, onde estiver, está feliz com o investimento que ele fez a cada um de vocês. Foram noites afins, não é? Não foi uma coisa que nasceu de lá para cá. Há de se fazer esse registro, há de se fazer essa valorização nessa formação desse povo que é cristão. É bem verdade que já nasceram outros após a partida do nosso treino, mas eu tenho certeza que a fraternidade, o bom relacionamento, enfim, entre nós, vamos passando para cada um tudo aquilo que nós aprendemos no passado, né? E por vocês existirem, é que nós chegamos a 7 estrelas de sublimação, 7 toriganos, mais a do Templo Mãe. E se não fosse o instrutor, como faríamos esse trabalho? Se não fosse essa organização do Silvério, como faríamos? Eu sei que muitos pensam que é desnecessário uma estrela candente. Só um covarde é capaz de pensar assim. Só um egoísta é capaz de pensar assim. Porque se a estrela candente, se o reino central é capaz de me alimentar, por que não levar a 2.000 quilômetros de distância? Tive a oportunidade de conviver, e estão aqui os adjuntos, com mestre que não conhecia, 95% não conhecia o mestrado, mas a doutrina pede que ele faz uma escalada por mês. E eu quero saber quem é o ignorante capaz de discordar desse compromisso. Ou quem vai proporcionar a vinda desse povo à nossa estrela mãe. E graças a Deus, graças a vocês, nós chegamos e conquistamos, junto a Janatã, essa estrela. E mais 2 já estão em andamento. Como eu dizia ontem, eu e Nair assumimos um compromisso de deixar um rastro na terra. Contudo, nesse instante, eu busco aquela frase daquela foto de mamãe. Também encontrei quem quisesse caminhar comigo nesta trajetória. E graças a vocês chegamos ao ápice, ao limite das nossas conquistas. Por vocês existirem. Aos fracos, aos indefesos, e fiquem para trás. Eu quero e peço a Deus, a todo instante, a toda hora, para estar junto a cada um dos senhores, aprendendo não só aquilo que vocês aprenderam com Araquém, mas também para desfrutar de um relacionamento com verdadeiros missionários, com homens sérios e capazes de levar o nome desta doutrina com dignidade e com honra. Tenho muito orgulho
e cheguei até em alguns momentos dividir com o Nestor, por respeito e por amor a vocês. Devo a vocês talvez o que eu não deva ao adjunto, até porque o adjunto assumiu um compromisso da formação de um povo, ele e Deus. Mas vocês, independente de qualquer tipo de alienação ou de ter um componente, o ajudaram na afirmação do seu próprio templo, do seu próprio ministro, da ajuda àquela região como um todo. Espero em Deus que possamos nos encontrar muitas e muitas vezes, que eu tenha também a oportunidade de aprender com cada um dos senhores o que é de fato e de direito ser missionário, o que é colocar um carro muitas vezes com pneu careca e acreditar, ir e voltar, não é? E dar ali o seu recado. Eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho mesmo de cada um dos senhores. Muitas vezes eu os vejo como os verdadeiros apóstolos. Fez, ensinou, veio embora, e o povo pertence àquele adjunto. Tenho certeza, repito, aonde o Nestor estiver, há de estar feliz, e vocês não pararam. E como disse a nossa mãe, vivemos intensamente o terceiro milênio. É a hora e a grande oportunidade de cada um de nós exercermos as nossas mediunidades, os nossos compromissos, os nossos juramentos, em favor do cego, dos surdos, e a vocês. Como é difícil para um adjunto, às vezes, conseguir chegar com o médium, a um salão iniciático. A elevação, o cruzamento da força iniciática e evangélica. Mas enquanto vocês, senhores instrutores, não chegam com conhecimento, não preparam o seu plexo para que os devas então cheguem, realize a consagração e o antídoto que aquele espírito precisa, você, instrutor, já o fez. Ele já está pronto, logo de imediato, numa atenção absoluta de minha parte de Nair, para que ele possa então abrir o plexo, atravessar o neutron e falar com Deus. Conhecimento, na verdade, ele vem adquirindo no decorrer do tempo. É impossível prepararmos, é utopia pensar em prepará-los em 15 dias, ou em 14 aulas, desculpe. Mas com certeza, a permanecer nessa doutrina a cada dia, a cada hora, ele vai ter a oportunidade, junto ao seu adjunto, de adquirir os seus conhecimentos. Vocês deram a ele o antídoto da condição de atravessar o neutron e falar com Deus. Tenham esse orgulho dentro de vocês, ou deixem essa missão. É vocês quem fazem isso, não é o adjunto. E de repente vocês, como um verdadeiro missionário, viram as costas e já vão para outro tempo, para outra região, para outra cidade. E a permanecer, muitas vezes, como está ali o João Marcos, eu pude ver em Cuiabá quantas pessoas o procuram para a solução do seu dia a dia. E quem faz isso é o instrutor de Centúria. Tenham orgulho do que fazem. Peço a Deus, pedi muito a Deus para ter a oportunidade de ser um instrutor. E vou repetir, uma palavra eleva, uma palavra destrói. Momentos de infelicidades, todos nós temos. O Templo Mãe tem, ou teve, e nós também tivemos. Mas a honestidade de princípio vai fazendo a cada dia, a cada hora, e nós vamos nos aprimorando para melhor servir aquele que Deus nos confiou. Uma vez, pedi a mamãe que me ensinasse. E ela só me disse que a cada vez que eu sentasse no nadar, perguntasse a mim mesmo quem me levaria à cadeira dos céus.
Então, o que eu venho pedir nesse instante é que se conscientize. Ali realmente é o nicho daquele ministro, mas com cuidado com a mediunização, coisa que esta doutrina esqueceu para sempre. Ninguém fala aqui em mediunização. Procure se mediunizar. Procure realmente ser o instrumento bendito, não só do vosso ministro, mas do ministro que rege aquele povo. E eu tenho certeza, eles garanto, que vamos alcançar o nosso objetivo. Mas sem a mediunização, na horizontalização, no seu nível de escolaridade, você não vai ensinar ninguém se você não for o verdadeiro médium. E vocês têm sido, porque nunca chegou a mim qualquer ideia de reclamação, de conflito entre presidente, abonara, instrutor. Nós vivemos por essa organização do Juntor-Alvo, momentos da mais alta harmonia, do mais alto nível na Centúria. Concordo e estou aqui à disposição do nosso trino para que o que ele achar que possa melhorar a Centúria, nós estaremos prontos a nos curvar à determinação superior. Contudo, vai um alerta que não deveríamos, sob hipótese nenhuma, e um pedido ao trino, mexer nesse roteiro. Ele em alguns momentos parece que extrapola, mas nós estamos esquecendo de uma coisa. Nós começamos falando de Exu, é isso? É errado, né? Mas vocês notaram uma coisa? Que primeiro você jura para depois aprender a doutrina? Vocês já observaram o juramento da iniciação? Parece até em alguns momentos uma covardia pegar um leigo e ele afirmar: ó Jesus, o gume dessa espada apontada ao meu peito é a demonstração viva que ele posso dar. Fira-me quando o meu pensamento afastar-se de ti. Que direito temos nós de pegar um recém-ingressado com apenas 3 ou 4 aulas, 7 aulas, não sei, e pedir a ele que repita, que peça, que jure? Eu vou ficar com esse juramento, eu não vou adentrar no castelo. Veja a inversão de valores, e eu rogo aqui ao nível de escolaridade de cada um. Essa inversão de valores me ajude. Aí então eu acho que nós estamos preparados para mudar. Porque primeiro juramos, depois nós vamos com aquele espírito, em 14 semanas aproximadamente, não é isso? E vamos ao cruzamento da força iniciática e evangélica. Ó Jesus é o meu primeiro passo, não é assim? Meu segundo passo iniciático. Meu Senhor e meu Deus, prove a minha iniciação. Sou um iniciado porque confio em Ti, Jesus, aonde quer que esteja. Sei que estarás me ouvindo. Ele é totalmente leigo, cru de tudo. Vocês estão entendendo? Então a nossa doutrina, primeiro, exige juramentos e compromissos para depois chegar aos ensinamentos. Será por quê? Seria um erro da clarividente? Será que foi um lapso do Ciberomba de Deus, o nosso pai Seta Branca? Não, mestres. É porque quando ele chega na centúria, ele já tem um plexo iniciático. Ele já afirmou na elevação de espada seu segundo passo e a sua condição de mestre, confiando em Jesus. Então eu venho propor, mas com certeza estarei pronto a me curvar às determinações do nosso doutrino maior, mas eu não vejo capacidade entre nós de mudar esse roteiro. Se contarmos então a história desse roteiro, muito mais incapazes seremos, porque estaremos então duvidando do nosso querido Pai João XIX.
Como se não bastasse uma folha de trabalho intensa do nosso Trino Araquém, que a todo tempo, a toda hora, manuseava este roteiro. Mas se tudo isso não bastasse, estaríamos também duvidando de nossa mãe mentora, da sua incapacidade de permitir um roteiro truncado. Eu venho nesta oportunidade propor e pedir ao Trino Sumaná. E vamos honrar tudo aquilo que recebemos para que um dia, diante do anfiteatro, tenhamos a consciência tranquila e não venhamos chorar por aquilo que deixamos de fazer. Eu acho que na nossa doutrina tem muito mais coisas a ser feitas do que realmente nos preocupar com aquilo que já está carimbado por Pai João de Enoque, pelos poderes de Araquém e principalmente por nossa mãe e mentora. É inverso, mas muito mais inverso é o juramento da iniciação da Agostina. Já teve casos aqui no Templo Mãe do mestre ficar tão feliz de iniciar, e encheu a cara em Planaltina porque ele era iniciado. Então eu não estou com isso criticando o Templo Mãe, eu estou apenas dizendo o despreparo para que ele possa chegar até o salão iniciático. Isso tem prova, eu disse aqui dentro, né? Mas você há de convir que quando chega a cintura, o comportamento vai mudando e você fez aquele ser humano e devolveu ele ao seu destino, à sua jornada, né? Eu quero pedir a vocês, de distante estaremos vivendo o nosso 1º de maio de 2005. Como eu dizia ontem aos subcoordenadores, nós éramos 5. A mãe, o nosso Tumbo Chique, com a facilidade, com um encanto, ele conduzia as nossas mentes a Deus. O nosso mestre Araquém, que realmente sabia falar um não e sem desarmonizar quem quer que seja, não é assim? E a própria segurança que os seus poderes, o que ele representou, dava a cada um de nós. Tínhamos um momento feliz com aquela canção, né? Éramos felizes e não sabia. Tínhamos uma mãe ali que não precisava nem se preocupar nem com recepção, né? De repente, há 20 anos atrás, estávamos nós, eu, Mário, Nestor e Michel, há 20 anos atrás. O primeiro de maio sem mamãe. Mas, mais uma vez, os trinos deixam um legado, eu falava isso ontem. Eu gostaria que vocês acreditassem e aprendessem também com os nossos trinos. Eu sei que muitos nos criticam, até é natural, porque somos físicos, temos falhas, temos erros, mas se observarem o legado que estamos deixando, que em nenhum momento permitimos que nada adentrasse no cerne, no âmago da nossa doutrina. Não permitimos nem mesmo, quando partiu a nossa líder maior, uma divisão dentro do sistema. Foram missionários suficientes para, mesmo muitas vezes não gostando, mas conciliando para que a nossa doutrina pudesse realmente dar um ensinamento ao mundo que não dividimos. Este legado ninguém poderá falar um dia no sentido negativo dos trinos deste amanhecer. Mas na frente tivemos a dificuldade. Lá se foi embora o nosso querido e saudoso Mário Sassi, e que disse a vocês que ele transmitia a confiança que em meias palavras ele elevava as nossas mentes e harmonizava para a grande partida da nossa consagração maior. Mais uma vez sentávamos nós três na preocupação de um 1º de maio sem o Mário.
mas em nenhum momento mesmo, permitimos ou nos atrevemos ali a mudar qualquer coisa. Lá estava Nestor, Michel e eu. Agora, daqui a pouco, só vai estar eu e Michel. Eu gostaria, meus irmãos e meus mestres, senhores e instrutores, que tanto recebeu de Araquém, que desse a sua colaboração silenciosa, nos ajudando realmente, principalmente o nosso trino Sumanã, que irá comandar e nos conduzir neste 1º de maio, porque Nestor, além de irmão, amigo, instrutor de cada um aqui, representa ou representava, eu não sei essa contagem pós a partir, e vocês têm uma gratidão, sim, se não tiver, são ingrato e mais coisas aí, as noites que Nestor passou com os senhores. E se muda a história, com certeza entra a mentira e a inverdade. Vocês concordam comigo? E isso eu tenho certeza que esses valores não têm acesso no coração de um instrutor de centúria. Pois bem, estaremos lá, eu e Michel, dois jovens, um tempo muito longo na terra. Eu ainda ganhei de presente um câncerzinho, né? Então, é o que tem amanhã, é o que estaremos lá amanhã. Mas se vocês começassem a pensar, eu tenho certeza que não pensaram, eu tenho certeza que muitos já o esqueceram. Foi embora o representante das nossas origens, das nossas raízes, o Mário. Mas me preocupam muito os poderes de Araquém, não o Nestor. O Nestor foi porque seu tempo chegou, e isso era uma questão antes do sono cultural. Mas e os poderes de Araquém? Seria necessária a nossa conduta para que não perdêssemos, ou será uma condição natural do céu? Essa é a minha preocupação. Eu acho que vocês que estão atrelados a Araquém, muito mais do que a Ajarão, até por força da própria missão, eu sempre ensinei isso a vocês. Venha, vamos ao 1º de maio, vamos dar nossa colaboração, repito, silenciosa, porque se for necessário, o Simiroma de Deus naquele instante, ou a partir daquele instante, compor uma situação para que não venhamos perder os poderes de Araquém, eu venho convocá-los para que realmente possamos formar uma sintonia precisa para que esse 1º de maio não seja mais um 1º de maio, que pela ajuda de todos, pela consciência de todos, pela harmonia de todos, possamos realmente realizar o 1º de maio. E eu acredito e confio por tudo que vocês fazem nesta colaboração, realmente que eu acho, mas posso estar errado. Falar diante de vocês é muito difícil. Contudo, dar a nossa colaboração, um momento de são coisas que nós desconhecemos, mas que possamos realmente não perder nesta encarnação, pela ausência física do homem. O homem sempre foi e será descartável, mas esses poderes fazem parte da nossa trajetória. Tivemos uma reunião sob o comando do nosso trino maior, e acertamos entre nós que, mesmo que um dia venha surgir uma outra classificação para preencher algumas vagas, coisas desta natureza, saiam daqui na certeza que documentos já foram assinados, que aconteça o que acontecer com relação à classificação, a chave da abertura dos trabalhos, o que irá se perpetuar para sempre,
não será tirado nada e nem acrescentado nada. Mesmo que alguém venha ter uma classificação, mas essa chave irá se perpetuar para sempre. Até porque não sabemos, e isso está em ata. Na próxima reunião eu vou distribuir a vocês, e espero ter a honra de participar mais uma vez dessa reunião. Já está assinado por toda a hierarquia da doutrina que essa chave não se muda. E a grande preocupação, para que vocês possam responder, se em algum momento forem questionados, não tem ninguém na Terra capaz de fazer a classificação. Isso foi falado na presença dos 3 arcanos delas. Esta classificação vai ser inserido na abertura na chave da corrente mestre. Se observar bem, Sumanã é o curador. Quem é capaz de criar um outro curador? Tumuxi é, como eu já disse, as nossas raízes, as nossas origens. Quem é capaz de criar uma situação semelhante? Araquém é um poder que ele representou, e com muita honra, com muita dignidade. Concorda? Quem pode fazer essa classificação? Ou quem pode tirar alguém para colocar outro? Mas esse já é fato consumado. A chave, aconteça o que acontecer, a chave não será intocável. Se alguém perguntar, tira o gestor da abertura, tira isso, tira aquilo, essa chave, graças a uma iniciativa do Doutrina Sumanã, e tivemos 2 reuniões, não é? E realmente isso aí já está devidamente garantido, sem nenhum prejuízo para a doutrina. E mexer numa chave, eu acho que ninguém também tem coragem, não é? E para concluir, mais uma vez esse legado de Trino, sob o comando do nosso querido Sumanã. Nós estávamos absoluto, eu e ele. Eu então lá fora podia deitar e rolar porque, né, estava lá fora, eu Trino já era um coordenador. Michel também, por sua vez, é o imediato, e subiu, né, mais um degrau e veio a conduzir a doutrina. O Michel então pede, eu quero registrar isso com os senhores, e vou registrar com os presidentes. Realmente, acho que os trinos vão passar pela terra e poucos irão nos conhecer. Michel então pede mais 4 para nos ajudar. Então hoje eu e Michel também estamos presos no colegiado de Trino. Por quê? Porque no estatuto nós tínhamos o Conselho de Trino formado pelos triadas. Mais adiante nós tínhamos o Colégio de Trino formado pelos herdeiros que junto aos triadas formavam o colégio. Tentamos então, até a pedido também do nosso querido Sumanã, pegar, pensar o mais antigo dos herdeiros e refazer o colégio, até por força de estatuto. Mas realmente é uma cultura que cada um terá que receber ao longo do tempo. Espero que o nosso Trino Sumanã permaneça conosco por muitos e muitos anos, para que possa fazer a cultura desses herdeiros. Nossa primeira reunião caiu o nível a tal ponto que eu e o Michel ficamos numa sala a olhar um para o outro sem saber o que fazer. Então agora passamos, a pedido do Trino Sumanã, temos mais 4 conosco que somos herdeiros, formamos o colégio de Trino. Eu tenho certeza que ninguém pensou na nobreza do Trino Sumanã, não é? E assim, realmente nós fizemos o que mamãe deixou. Eu confesso a você que com os trinos herdeiros eu tenho todo tipo de dificuldade. Tem até um contando que eu já sou voto vencido, que eu vou, mas o trino assim quis, honrou o compromisso de mamãe, e eu estou feliz e seguro, e realmente até sorrindo, porque sorrir ao lado da Nestor era difícil, mas ao lado de Michel é muito fácil conviver. Ele é um cavalheiro, uma pessoa muito fácil
muito querida, e eu espero em Deus que o grandioso ministro que me guarda e que me rege realmente possa me ajudar a servir a esse meu irmão querido. E diante de vocês, porque tenho um maior respeito, eu quero mais uma vez hipotecar e pedir a Deus a minha solidariedade ao comando do nosso trio Sumanã. Salve Deus. Muito obrigado. Mestre de instrutores, e quando fizemos agora a prece de Simerompa, eu olhei assim, como instrutores, a prece de Simerompa, ela, quando você faz a prece, você tem que botar o plexo para frente, é um chamo que você... Então, a prece de Simerompa seria dessa maneira. Ou Simerompa do Grande Oriente do Oxalá, Lex. Nossa. Ou Simerompa do Grande Oriente do Oxalá. Vem para é isso, meu mestre. Mestres ensinando mestres e mestres aprendendo com mestre. Boa sorte a todos. Salve Deus. Vou para a minha missão.